Abra sua Bíblia em Esther 8, onde nós vamos continuar nossa exposição nessa parte que é, junto com o capítulo anterior, forma uma espécie de ápice desse livro. Esther capítulo 8, do 1 ao 17. Diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete, que havia tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Esther voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois, como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer, e selem o documento com o anel de sinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que foram selados com o anel sinete, não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e, segundo tudo que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em ginetes criados nas estrebarias do rei. Nas cartas o rei permitia aos judeus que cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados em ginetes,
que se usavam no serviço do rei, partiram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e a lei foi publicada na cidadela de Susã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, ó Deus, rogando a Ti que o Senhor fale ao nosso coração, que Teu Espírito Santo use essa porção das Escrituras para nos pastorear, para nos responder diante das orações que fazemos a Ti, Senhor Deus, para nos orientar diante dos dilemas da vida, para encher o nosso coração de fé, para sermos santificados em Ti. Assim te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, já de início, lembrar de alguns pontos aqui, brevíssimos pontos, de tudo aquilo que nós temos visto aqui nessa exposição. No domingo passado, nós ouvimos muito uma palavra que muitas vezes a gente ouviu desde a infância, mas não sabia exatamente o significado, que foi a palavra peripécia. Foi usada aqui pelo pastor Ronaldo durante a exposição do capítulo 7. Essa peripécia, que é esse nome que é dado, é esse artifício literário, onde quando em uma cena daquela história, tudo parece que vai se perder e algo acontece que faz um reviravolta naquela história e as coisas começam a dar certo, a vitória começa a acontecer diante daquilo que era improvável de ocorrer. Então, vimos já desde o começo que o livro de Esther é um livro onde essa situação vai acontecendo, essas reviravoltas, elas vão acontecendo no livro. Primeiro a gente vê uma simples judia se tornando uma rainha do grande império persa. Vemos Esther correndo o risco de morrer ao interceder pelo seu povo, e o coração da gente vai ficando apertado ali, mas ela alcança o favor do rei. A gente vê também o judeu Mordecai destinado à morte, finalmente recebendo um livramento e tornando-se honrado diante de todos. E vemos também, como vimos na semana passada, o seu inimigo sendo morto. Isso mostra que esse livro traz grandes indicações da grande reviravolta que o Evangelho traz na vida das pessoas, traz na vida do povo de Deus. Nós estávamos condenados, o próprio Deus é esse rei que iria nos condenar, sendo que justamente, e aí ele envia o seu próprio filho, que dá a sua vida na cruz do Calvário, e uma grande reviravolta acontece em nossas vidas, quando o Espírito Santo, ele traz fé ao nosso coração, e nós somos perdoados dos nossos pecados. A obra completa da cruz vai mostrar também essa grande reviravolta que acontece na história da salvação do seu povo. Portanto, esse livro é um livro que aponta para o Evangelho, um livro que aponta para Cristo. Contudo, quando a gente ouve o que ouvimos aqui no sermão passado, no capítulo 7, esse sabor de vitória já fica no nosso coração. Contudo, a história não acabou. Percebemos aqui que Esther e Mordecai, eles são honrados. Esther é honrada, Mordecai recebe agora uma posição que ele não tinha antes, o seu inimigo é ali derrotado, e a gente sai aqui
se pararmos no capítulo 7, com a ideia de que a história já podia acabar por ali. Mas no coração, tanto de Esther, como no coração de Mordecai, eles sabiam que a história não havia acabado. Por que será, irmãos, que a história não acabou ainda? Por quê? Porque o povo continua debaixo da condenação. Não era suficiente que Esther e Mordecai apenas fossem honrados. E no coração deles, Deus já vinha trabalhando isso. E eles sabiam, eles tinham isso muito claro no seu coração, que não valia a pena toda a vitória que lhes foi dada ali, se o seu povo estava fadado à destruição e à morte. E a pergunta é: o que você faria nessa situação? Se você recebesse uma grande vitória, pense aí uma coisa que você deseja muito que aconteça na sua vida, lá no seu trabalho, lá no local onde você estuda, ou algum conflito familiar que às vezes você participa, ou diante até de cenários maiores de um governo, tanto de uma cidade, como de um estado, como de um país, ou olhando para todo o nosso mundo. Quando é que os nossos governantes no mundo inteiro vão se render a Cristo Jesus? Será que quando nós obtemos uma vitória pessoal é suficiente? Será que está tudo resolvido porque finalmente nós conseguimos aquela promoção no emprego, conseguimos passar naquele concurso que a gente tanto desejou, ou quando até algo muito honroso como a luta para que alguém que você ama entregue a sua vida a Cristo Jesus. E aí, quando você finalmente está de posse daquela vitória, será que é o momento de se isolar e deixar de ver tudo que ainda está acontecendo, tudo aquilo que ainda não foi resolvido? Será que nós nos esquecemos das pessoas que sofrem? Quando olhamos para essa história e para a atitude aqui de Esther e de Mordecai, nós aprendemos já desde o início uma grande lição. Nós não podemos deixar que as nossas vitórias, elas nos seguem em relação àquilo que ainda precisa acontecer, aquilo que Deus ainda pode nos usar para abençoar o seu povo. Vejamos, versículo 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que ele era o seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha dado a Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Então, primeiro, vemos aqui Esther agora recebendo um grande presente. Todas as propriedades de Amã agora estão no nome dela. Veja que presente maravilhoso. Não que Esther já não tivesse tudo. Esther já era a mulher mais poderosa de todo o mundo. Ela era a esposa do grande imperador. O que é que Esther precisaria mais? Mesmo assim, o presente que Assuero dá a Esther são as propriedades daquele homem que já era muito rico. Se você observar, Amã é aquele que oferece uma grande quantidade de prata para aquelas pessoas que destruíssem ali o povo de Deus, porque ele tinha isso. Ele era alguém com muitas posses. E essas posses agora estão no nome de Esther. Ela era poderosa naquele cenário, ela era muito rica. Agora, Mordecai, ele é lembrado pelo rei como tendo sido alguém que livrou o rei da morte. O rei, em determinado dia, é lembrado pelo próprio Deus que Mordecai tinha feito isso. Mordecai, ele é honrado, você lembra? Quando Mordecai é honrado e ele sai com vestes ali na cidade, e Amã precisa engolir isso, e Amã é humilhado diante dessa situação. E aqui Esther revela
mais um segredo, mais uma coisa que estava escondida. E eu creio que Esté aqui está aprendendo uma grande lição, que desde o início ela escondeu muitas coisas, com medo de que ela fosse descoberta, de que as coisas não fossem dar certo, e o método da mentira ou da omissão fosse algo mais confiável do que confiar em Deus. Com o passar da história, Esté vai aprendendo que não é assim, que toda vez que ela é necessário que ela revele a verdade, Deus está com ela, e Deus vai dirigindo o coração do rei, até que chega nesse momento em que ela revela a verdadeira identidade de Mordecai. E que ela revela aqui a verdadeira identidade de Mordecai, e ela diz: Mordecai é o meu parente. E o rei, quando recebe essa notícia, não há nenhum registro que ele tenha achado ruim essa informação, muito pelo contrário, ele tira o seu anel, o anel que representa o decreto do rei, o poder do rei, e ele entrega exatamente a Mordecai esse anel. Certamente o que estava acontecendo aqui é que Mordecai estava recebendo o mesmo poder que Amã tinha antes. Lembre-se de que Amã era a segunda pessoa do império. Mordecai aqui provavelmente está sendo colocado como a segunda pessoa de todo o império. E Esté ainda dá uma autorização para que ele seja o superintendente da casa de Amã. Ou seja, tudo aquilo que ela ganhou, quem vai governar vai ser o próprio Mordecai. E a pergunta fica, irmãos, olhando para esse texto, e se nós fôssemos aqui de uma linha talvez mais neopentecostal, a gente estaria aqui dando glória e cada um lembrando da sua vitória, da bênção que recebeu, e dizendo: veja como Deus é fiel, porque a minha vitória, o meu triunfo, e olhando a vida a partir de nós mesmos e das nossas próprias vitórias. Mas como nós temos um olhar bíblico, um olhar para a Bíblia como um todo, nós percebemos que toda vanglória ela é inútil. Tudo que se baseia no nosso egoísmo e nas nossas próprias realizações está fadado ao fracasso. E nós sabemos muito bem que o objetivo final de uma bênção recebida não é a nossa própria glória. E esse é o ponto aqui. Qual é o objetivo final daquilo que você recebe de Deus? Quando de repente você é humilhado por alguém, quando você é perseguido por alguém, e finalmente Deus vai lá e humilha o seu adversário. Será que isso é simplesmente para você? É simplesmente para que você seja glorificado ali no seu local de trabalho? Será que é por isso? Claro que não. Um olhar básico para as Escrituras Sagradas vai nos ensinar que tudo é para a glória de Deus, para o bem do seu povo. E a palavra de Deus também nos ensina que o nosso olhar, ele jamais deve ser colocando a gente mesmo em primeiro lugar, mas pensando muito mais no outro, pensando muito mais se a vida do meu irmão tem crescido, se ele tem sido edificado, se ele está provido em tudo aquilo que é necessário para a sua vida, para a sua alegria. Esse sim é o ensinamento das Escrituras. É fato, irmãos, que Deus, Ele vai honrar todo o seu povo diante dos seus inimigos. A palavra de Deus vai mostrar sim que nós seremos honrados. Você pode lembrar do Salmo 23, lá no final, geralmente a gente decora o começo, né, do Salmo 23, o Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, e aí vai. Mas quando chega lá no final, ele diz que Deus colocará uma mesa na presença dos seus adversários, e essa mesa que nós vamos nos assentar, na presença dos nossos adversários, especialmente aqui Cristo Jesus, e nós com Ele, diz que ali a abundância é tão grande que o cálice transborda, o cálice do Senhor
transborda. Mas aí a gente poderia olhar para isso com um olhar de vingança e dizer: está vendo? Aqueles que me perseguem, eles serão humilhados, eles vão ver o meu sucesso e vão ficar constrangidos, vão ficar com muito ódio de mim, porque finalmente eu alcancei o sucesso da minha vida. Se no nosso coração mora esse tipo de desejo, eu quero dizer para você que esse não é o foco das Escrituras Sagradas. A vitória que Deus traz ao seu povo, ela tem como objetivo, sim, nos alegrar, mas glorificar o nome de Deus. Ela nos leva a olhar para uma vitória muito maior, para a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, onde todos nós estaremos sim sentados à mesa com o Senhor Jesus e cearemos com Ele, estaremos com Ele para todo sempre. A nossa vitória, ela pode começar a acontecer aqui em partes. Deus pode nos dar acesso a vitórias passageiras aqui nesse mundo. Contudo, uma coisa é certa: se Deus não te deu ainda uma vitória pontual, uma vitória aqui, antes de Jesus voltar, certamente a sua vitória acontecerá na volta de Cristo, quando não haverá mais perseguição, quando não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá nada que seja relacionado ao pecado. Todos seremos ali contemplados com a vitória do Senhor. Essa é uma visão mais bíblica. Não se trata de uma busca por sucesso ou triunfo, mas sim do fruto da confiança no Deus fiel, aqui ou além. Nós não devemos simplesmente buscar estar montados, estarmos estribados nos nossos triunfos, nas vitórias temporárias que nós temos aqui, mas devemos aprender com a vitória que Deus nos dá, de que Deus é bom. Devemos aprender de que Deus é fiel, e que por mais que em um determinado momento na sua soberania Ele possa tirar aquela vitória de nós e nos colocar de novo em uma prova, nós já temos o conhecimento de que Deus é fiel e de que Deus é bom. E isso não depende de algo que você recebeu. Esse é o ponto. Esté poderia perder tudo que ela tinha? Poderia. Mordecai poderia perder tudo aquilo que ele recebeu? Poderia. E é exatamente isso que está no coração deles. Eles, vamos ver daqui a pouco aqui, que eles se colocam em risco exatamente para um propósito maior, porque eles entenderam que se eles perdessem aquilo que eles tinham ganho, eles jamais perderiam um principal, que é o Senhor. Então, meus irmãos, que no nosso coração, diante dessa luta que nós temos aqui nesse mundo e das vitórias que Deus nos dá, isso não nos leve a uma idolatria da vitória, a uma idolatria do triunfo. Acho que o nosso coração foque na grande vitória do Senhor Jesus. Eu queria só citar uma música muito comum e que muitas vezes guia a nossa forma de pensar como crentes brasileiros. O nome da música é Sabor de Mel. E ela diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Já está errado o português aqui. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. O que é que você acha que está por trás dessa ideia? O que é que está nesse coração? Por mais que misturado com alegria, porque uma vitória foi alcançada, por mais que Deus possa inclusive ter dado uma vitória mesmo aqui, essa pessoa, mas certamente o que roubou o coração dessa pessoa foi um sentimento de vingança, um sentimento de ter prazer de ver o inimigo ali sendo
humilhado, mas não no sentido de Deus ser justo, mas muito mais no sentido de que ele está na crista da onda agora e o seu inimigo está no pó. Então, precisamos ter cuidado com o nosso coração para que ele não seja desviado diante das bênçãos que nós recebemos. É comum a gente tratar como lidar com a dificuldade, como lidar com as perdas, mas lidar com a vitória, muitas vezes nós não sabemos o que fazer nesses momentos. E esse aqui é o ponto. Mas o texto continua. Sermos honrados ou não é assunto da soberania do Senhor e não nosso. O nosso coração deve ser sempre humilde e focado em Deus. E é com esse coração humilde e focado em Deus que Esté permanece firme no propósito para o qual Deus a chamou. Qual era o propósito? Interceder pelo povo de Deus. Meus irmãos, desde o começo, Esté foi colocada no palácio para isso, para interceder pelo povo de Deus. Ela proclama um grande jejum para que ela fosse recebida pelo rei. Lembra lá no começo do livro? E ela ali intercede pelo povo. Aqui, nesse momento, Deus vai deixando ainda mais claro esse propósito no seu coração. Então, lidando com a tragédia, Esté cumpre o seu propósito. Agora, lidando com a vitória, ela não é levada pela sua vitória, ela volta para o seu propósito. O propósito é um só: que o povo de Deus fosse preservado. Então o texto diz: falou mais Esté perante o rei e se lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã o agagita e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei. E ela diz: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã. Esté se arrisca de novo. Esté sabe que pode perder não apenas o seu cargo de rainha, não apenas todos os bens e todas as vantagens que ela havia recebido ali, das próprias propriedades ali de Amã. Ela vai diante do rei sabendo que pode perder a sua própria vida. O cenário não muda. Comparecer diante do rei e o rei recebê-la era um grande risco de morte. O texto não destaca isso aqui, mas pela lógica e por como as coisas funcionavam quando alguém estava na presença do rei, é bem isso que acontece aqui, mais uma vez, mostrando que o coração de Esté não havia se apegado à sua vitória, muito pelo contrário, ela olha a vida a partir do querer de Deus. Qual era o querer de Deus? Que o seu povo fosse abençoado. Por isso eu falei aqui com as crianças, quando a gente ganha um presente e a gente é pequeno, muitas vezes a gente não quer compartilhar com ninguém, porque a gente fica enfeitiçado por aquele presente. E quando alguém chega perto, eu já vi cenas assim muito fortes de crianças protegendo o seu próprio brinquedo. E a gente, da mesma maneira, quando a gente recebe algo de Deus, a graça de Deus, nós podemos transformar aquilo em um instrumento de idolatria na nossa vida. Esté, ela vem nos ensinar que o grande propósito da nossa vida não é nos centrarmos em nós mesmos, mas em primeiro lugar, conhecermos qual é a vontade de Deus e sabermos como o povo de Deus pode ser abençoado de alguma maneira. Meus irmãos, isso tem muitas implicações na nossa vida. A gente pode olhar para o nosso dia a dia, para as nossas conquistas, para os nossos estudos,
por tudo aquilo que a gente se empenha a fazer no nosso dia a dia e perguntar: onde está Deus nessa história? Onde está o desejo de que a vontade de Deus seja realizada? Como o Senhor Jesus ensina na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino. Será que o nosso coração está alinhado com aquilo que é ensinado aqui nesse texto, ou que é ensinado pelo Senhor Jesus na oração do Pai Nosso? Ou será que todo o nosso empenho, todo o nosso dia a dia tem se baseado muito mais nas nossas realizações, nos nossos projetos, nos nossos próprios sonhos, ao ponto de nós termos nos esquecido dos nossos irmãos em Cristo? Como estão os nossos irmãos? Você já parou para perguntar como é que está a vida de A, de B, de C? Será que o bem-estar, eu não estou falando aqui de riqueza, de luxo, não. Mas às vezes coisas básicas, começando pela vida com Deus do nosso irmão, começando com os relacionamentos dos nossos irmãos. Será que os nossos irmãos estão bem? Ou será que nós somos tão autocentrados ao ponto de buscarmos tanto a nossa vitória, de vivermos uma vida muito particularizada e, vou além, ou quando nós finalmente alcançamos aquilo pelo qual nós lutamos tanto, nós terminamos vivendo para adorar a nossa própria conquista. Esté, ela se arrisca a perder tudo aquilo que ela ganhou graciosamente do Senhor, porque ela entendeu que o seu propósito estava em fazer a vontade de Deus e olhar para o povo desse Deus e abençoá-lo e preservá-lo de uma grande destruição. O rei favorece a Esté. O rei estende o seu cetro de ouro e decide que tanto Esté como Mordecai podem agora, de acordo com o seu decreto, promulgar agora uma lei essa que vai de fato livrar o seu povo. É o que diz no versículo 7. Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esté a casa de Amã. É como se ele estivesse dizendo: deixa eu fazer as contas aqui do que eu já fiz por ela e do que eu já fiz por Mordecai. Eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Como que diz? Será que não foi suficiente aquilo que eu já fiz? Escrevei, pois, aos judeus, como vos bem parecer, em nome do rei, e aí ele coloca assim o seu nome, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então, o rei, em algum momento, dá a entender que ele está tirando o corpo fora, como nós dizemos nessa expressão, mas ao mesmo tempo ele coloca o seu nome ali no decreto, mas ele dá autonomia para que o povo de Deus pudesse se defender diante dos ataques que viriam, que a gente vai ver aqui a partir do versículo 9. E ele explica: olha, mas existe um decreto anterior, e um decreto que é feito e é selado com o anel de sinete não pode ser revogado. Contudo, um outro decreto, ele pode ser feito. E essa é a estratégia do rei. Essa é a sabedoria que Deus, na sua soberania, dá a esse rei que em muitos momentos tem sido tolo. Mas aqui nós entendemos quando o livro de Provérbios diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele o guia para onde quer. Então até um rei que muitas vezes é bruto e ignorante, em determinados momentos a soberania de Deus pode conduzir aquele coração a fazer a coisa certa. E é isso que faz um novo decreto, que vai caminhando junto com o decreto anterior, vem para a salvação do povo. E essa agora é a expressão literal da reviravolta,
ou como foi falado na semana passada, da peripécia, ou da eucatástrofe, ou, por que não dizer, do plot twist, que também foi falado há sermãos atrás, que acontece aqui nessa história. Mas de que maneira a gente pode ver, vou lhe dizer aqui, do versículo 9 ao versículo 14, como aqui nesse grupo de versículos, você vai ver a grande reviravolta. É só você, quando chegar em casa, não teremos tempo de fazer isso agora, for lá no capítulo 3 do livro de Esther, e você vai ver um decreto quase idêntico, sendo que esse decreto era para a destruição do povo de Deus. E agora, quem diria, irmãos? Quem diria? Essa é a expressão que a gente usa para dizer, meu Deus, eu nunca imaginei que esse jogo poderia virar. Eu estava certo de que a derrota iria acontecer. A gente está acostumado a ver isso em jogo de futebol, né? Ou então em jogo de basquete, muito mais, né, Rodrigo? Quando você acha que não tem jeito mais para aquele outro time ganhar, algo acontece. Todas as forças se juntam. Aquele time, no último centésimo ou milésimo de segundo, consegue fazer a cesta de 3 pontos. E o jogo vai para a prorrogação. Eu tentei lembrar o nome em inglês e fugiu aqui. Vai para a prorrogação. E ali naquela prorrogação, o time que ia perder é exatamente o time que sai vitorioso. Se você ler o capítulo 3 e comparar com o que acontece aqui, a partir do versículo 9, você vai ver que é exatamente isso. Então vamos ver agora somente a parte aqui que está no capítulo 8, a partir do versículo 9. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o 3º mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada um no seu próprio modo de escrever, a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio dos correios montados em jinetes. Tudo isso está igualzinho, irmãos. Uma coisa ou outra vai mudando para ver a substituição, mas tudo isso vai sendo o contraponto da condenação que havia sido dada anteriormente. Nelas, versículo 11, o rei concedia aos judeus que cada cidade se reunisse e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito do rei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em jinetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, aprendi essa palavra ontem, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Incontinente com I no final, viu, irmãos? Meus irmãos, assim como o decreto da destruição do povo de Deus era algo que veio com total força, com total autoridade do homem mais poderoso do mundo, e toda máquina estatal foi usada para que esse decreto pudesse ser cumprido, ou foi disposta para que no dia reservado esse decreto fosse cumprido, e as pessoas pudessem dizer, então não tem mais jeito, porque quando as forças governamentais decidem que algo vai acontecer, não tem como nós brigarmos com a estrutura de poder que é maior do que nós. Não é essa a sensação que a gente tem diante da política, diante dos governos desse mundo? A gente olha para a situação e diz, não tem como mudar. Não tem como a situação que nós vivemos hoje no Brasil, não tem como mudar.
Olhamos para os poderes e dizemos: estão todos corrompidos, não tem como mudar. Mas quando nós decidimos, irmãos, mesmo sendo igreja, mesmo sendo poucos muitas vezes, apesar de numericamente no Brasil sermos muitos, nós questionamos muitas vezes a legitimidade, digamos assim, dessa massa evangélica que acontece no mundo ou no nosso país, e pensamos: será que os propósitos da igreja do Senhor serão cumpridos? Os propósitos de Deus através da igreja? Será que esses decretos que são feitos na nossa nação, eles podem ser revogados? E nós terminamos perdendo a esperança. Isso é muito sério, irmãos. Por quê? Porque eu tenho recebido, ouvido conversa de muitos irmãos, inclusive da nossa igreja, que chegam para dizer: eu estou muito triste, eu não tenho mais ânimo, eu estou depressivo, eu não aguento mais a situação do nosso país, minha vontade é pegar as coisas e ir embora para um outro lugar. E os nossos corações começam a maquinar planos, porque nós não cremos que a vitória, que a reviravolta possa acontecer. E eu não estou dizendo que vai em X anos acontecer alguma coisa no país, porque isso está a cargo da soberania de Deus, entende? Isso não é o que a gente possa definir o modo. Pode ser que Deus resolva isso só na volta de Jesus Cristo, onde Ele reinará para sempre com justiça. Contudo, olhando para uma história como essa, nós não podemos ser descrentes, nós não podemos ser incrédulos. Veja que a mesma força do decreto anterior, ela é agora rebatida. Esse decreto agora, por mais que ele permanece ali acontecendo, vem um outro decreto com igual força, se não maior, dizendo: olha, aqui está a solução para o povo de Deus. E o interessante é que essa solução, ela não alegra só o povo de Deus, não. Ela alegra todas as províncias ali. O povo, até os incrédulos, sabiam que aquela ordem que tinha sido dada era uma ordem sem fundamentos. É claro que no coração de muitos poderia ter despertado o interesse de dizer assim: eu já sei a família que eu vou matar. Porque, gente, não eram só os soldados que iam entrar nas casas para matar, mas as pessoas estavam autorizadas. É como se o seu vizinho olhasse pela janela para a sua casa e dissesse: no dia do decreto eu vou matar a minha família judia, vizinho meu aqui, porque eu acho que eles têm joias guardadas lá e eu vou ficar com as joias deles. As pessoas estavam começando a maquinar como iriam fazer no dia reservado daquele primeiro decreto. Como é que eu vou matar essa família? É claro que nem todos estavam pensando isso. É claro que a grande maioria estava abismada com aquele decreto e queria sim que esse decreto fosse cancelado. Mas aquilo que era impossível se tornou possível. De fato, o decreto ele não é revogado, mas o decreto posterior resolve ali aquela situação. Então, a partir do versículo 15, uma cena emblemática acontece. Diz assim: então Mordecai, ele sai da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Meu Deus, já são 10h47. E exultou. E qual é o paralelo que está sendo feito aqui? Se você for no capítulo 4, quando Mordecai tem a notícia de que o povo de Deus seria morto, o que é que ele faz? Ele rasga as suas vestes. Ele se humilha diante de um fato tão obscuro que vai acontecer na vida ali do seu povo. Então ele se humilha e rasga as suas vestes. É exatamente o contrário que acontece nessa cena.
aquele que foi humilhado, ele agora se veste de vestes reais, põe uma coroa na cabeça, um manto de linho fino e de púrpura, e toda a cidade se alegrou. Meus irmãos, a vitória de fato vem através do segundo decreto, porque de todas as pessoas do reino, ou a grande maioria das pessoas, queria exatamente que isso acontecesse. O temor ao Deus dos judeus já estava começando a visitar o coração daquele povo, e quando sai esse decreto, eles ficam abismados, porque quem mudaria os propósitos do coração daquele imperador, um homem severo? Eles percebem que o Deus de Israel é um Deus vivo, e a imagem aqui de Mordecai se vestindo dessa maneira, ela claramente aponta para Cristo Jesus. Todos os livros do Antigo Testamento, eles vão apontar para uma vitória maior. Lembre-se de que, assim como... Perdão, irmãos. Eu disse a Ronaldo antes, que eu estou com uma tosse que do nada vem assim, mas é pontual, foi esses dias, para os doutores não ficarem aqui preocupados comigo. Enfim, então quando Jesus, ele tem o seu próprio corpo rasgado, lembra? Ele foi açoitado, o tipo de chicote usado para o seu açoite rasgava o seu corpo, ele foi humilhado. Ele teve as suas vestes também rasgadas. Mas o que acontece ao terceiro dia? Ele ressuscitou em corpo glorificado. Apocalipse 1, versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Ora, se o nosso Rei Jesus foi humilhado, foi morto, e ao terceiro dia ele foi ressuscitado, e hoje ele, pelo menos aqui nessa profecia que é revelada a João pelo próprio Senhor Jesus, ele se mostra na sua glória, vestido dessa maneira, e em outros momentos nas Escrituras a gente vai ver também o Senhor vestido de honra e de glória. Nós devemos não olhar simplesmente para uma vitória pontual que nós podemos ter diante do Estado, ou diante do local de trabalho que você está hoje, ou diante dos seus estudos, ou diante da sua própria família, mas estas coisas, elas devem colocar o nosso olhar para a vitória de Cristo Jesus, porque essa vitória jamais pode ser cancelada. Como falamos, Esté poderia ainda perder tudo, e ela se arrisca por isso. Eu e você podemos perder uma vitória que Deus, inclusive Deus, possa ter nos dado, uma vitória material, ou algo que seja passageiro. Por isso, os nossos olhos devem estar naquele que teve o seu corpo rasgado, mas ao terceiro dia surgiu com o corpo glorificado, mostrando aquilo que vai acontecer conosco. Nós também morreremos, o nosso corpo virará pó, mas no dia da volta de Cristo Jesus, nós estaremos com Ele, e assim como Ele ressuscitou, nós também teremos corpos incorruptíveis para todo sempre, em novos céus e em nova terra. Estes, sem dúvidas, foram dias de alegria em todas as províncias. A morte deu lugar à vida, a tristeza deu lugar à alegria, o desespero deu lugar à esperança. O texto diz que para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas.
E era muito bom saber que o rei estava ao lado dos judeus, mesmo a ofensiva não tendo sido cancelada. Meus irmãos, o decreto da condenação da humanidade permanece. Quando Adão peca, um decreto, um edito, nunca sei, é dado por Deus. Toda a humanidade está condenada. Mas um outro decreto veio que dizia que todo aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Ah, mas porque Deus vai cancelar o castigo? Não. Porque esse castigo será aplicado no seu próprio Filho. De modo que a justiça de Deus, ela é satisfeita. E Deus não deixa de ser justo punindo o pecado. Ele continua punindo o seu pecado, mas Ele pune no seu Filho. Por causa desse segundo decreto, isso se tornou possível para nós. Todo aquele que nele crê será salvo. Somos salvos pelo segundo, chamando assim figuradamente, o decreto da salvação através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O rei está do nosso lado, por mais que ainda haja um decreto que esteja vigente na vida da humanidade, inclusive, ou de forma aplicada ainda na vida daquele que não crê no Senhor. A destruição ainda está sobre a vida deles. Por isso, terminando, no final o texto diz que muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus havia caído sobre eles. Apesar de sabermos que muitos se fizeram judeus ali, nominalmente falando, talvez por medo, talvez por causa da onda judaica que estava acontecendo ali, sabemos que muitos olharam para tudo isso e reconheceram que o Deus de Israel é Deus poderoso, que não há Deus como o Deus dos judeus. Creio que muitas conversões verdadeiras aconteceram ali por causa dessa vitória que Deus deu ao seu povo naquele momento. Portanto, irmãos, lembre-se, diante dessa história, que Deus é santo e conhece toda a injustiça cometida na terra, e em seu tempo Ele agirá. Deus não é de olhar para a injustiça e deixar ela simplesmente correr solta. Ou Ele vai resolver isso aqui nessa vida, ou Ele resolverá isso na volta de Cristo. Segundo lugar, a vitória que Deus pode te dar diante de uma batalha nessa vida não pode se tornar a razão da sua vida. Não a idolatre, adore só a Deus, viva pela graça e cumpra a missão que Deus te deu. Terceiro lugar, não deixe que as bênçãos tornem você egoísta. Deseje o bem do povo de Deus e haja incansavelmente em prol disso, mesmo que corra o risco de perder aquilo que você ganhou e que pode ser perdido. Porque nós jamais perderemos o principal, jamais perderemos o Senhor. Assuma sua identidade cristã e confie no Senhor. Nada ocorrerá fora da sua soberania. Deus costuma honrar aos que não se envergonham do Evangelho. Cuidado com o excesso de estratégia, que muitas vezes é covardia nossa, quando nós não dizemos quem nós somos, com medo, ou em nome de uma estratégia. Cuidado com isso. Deus costuma honrar quem não se envergonha do Evangelho. 5. Ao passar por dificuldades pessoais ou como igreja, nunca se esqueça que Deus é poderoso para, segundo a sua vontade, virar o jogo a fim de honrar o seu nome e de cuidar dos seus. Quando você achar que não dá mais, quando você já estiver se afogando e dizendo, eu vou jogar a toalha, não tem mais jeito essa situação, lembre-se do Deus das reviravoltas, do Deus que muda o placar no final do jogo. Ele é poderoso para fazer isso. 6º lugar, alegre-se.
O seu rei já decretou a sua salvação através da humilhação e da exaltação de Cristo Jesus. Não precisamos mais temer. O Redentor vive. A nossa maior vitória já aconteceu na cruz do Calvário. Em último lugar, os povos da terra precisam conhecer o anúncio salvador do Rei em seu Filho Jesus. E nós somos os responsáveis por isso. Ora, irmãos, se os servos saíram montados em cavalos, os correios foram levar a boa notícia da salvação do povo judeu, nós também temos a mesma mensagem. A condenação que as pessoas estão debaixo dela hoje, ela pode ser anulada quando nós levamos esse segundo edito do rei para as pessoas e anunciamos para elas o evangelho de Jesus. Todo aquele que crê nesse decreto será salvo. E Deus não vai usar outra pessoa, não vai usar os anjos. Deus quer usar a sua igreja para que esse decreto seja levado para os que não o conhecem ainda. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, porque estamos diante de Ti, diante de um texto tão rico, de uma história tão profunda, ó Pai, que nós somos, ó Deus, tão pequenos diante dessa história, até para explicá-la, até para tentar mostrar a profundidade daquilo que o Senhor está dizendo para nós, ó Senhor. Mas eu te peço que o Teu Santo Espírito, Ele possa alcançar o nosso coração. Ó Deus, cada pessoa aqui, crianças, jovens, adultos, idosos, todos possam confiar na Tua soberania, no Deus que está adiante do Seu povo, no Deus que requer que a gente simplesmente confie, que a gente não se esconda, que a gente cumpra o nosso papel, que a gente não se iluda com esse mundo, nem com as vitórias, ó Deus, mas que a gente olhe para Ti, Senhor, que a gente foque na maior de todas as vitórias, que a gente espere, que a gente aguarde, que a gente anseie pelo reino do Senhor, pela volta de Cristo Jesus, onde estaremos contigo para todo sempre. Assim te oro, te agradecemos aqui, em nome de Jesus. Amém.